O som frenético das buzinas e o brilho das luzes da cidade encobriam o vazio silencioso que Mariana sentia. Mesmo cercada pelo movimento incessante de São Paulo, a morte recente de sua mãe havia deixado uma lacuna que ela tentava preencher com trabalho, reuniões e horas extras. Nada parecia ser suficiente para afastar o sentimento incômodo de solidão. Ela passava os dias, de maneira quase automática, apagando qualquer emoção que ameaçasse romper o muro de autossuficiência que havia erguido ao longo dos anos. No entanto, a notícia de que teria de resolver pendências relacionadas à herança trouxe à tona um fardo que ela preferia ignorar: o pai. Desde o dia da partida da mãe, Mariana evitava qualquer pensamento relacionado ao pai, um homem do qual ela se distanciara emocionalmente há anos. Era uma questão de sobrevivência emocional. Acreditava, eles haviam se afastado após um desentendimento profundo, e cada um seguira seu próprio caminho, como estranhos forçados a compartilhar memórias. Agora, com a partida da mãe, Mariana sentia um desconforto estranho ao saber que a distância emocional entre ela e o pai era um abismo que talvez precisasse enfrentar. No silêncio de seu pequeno apartamento, ela começou a vasculhar uma caixa de lembranças deixadas pela mãe. Ao abrir um envelope de cartas antigas, um papel chamou sua atenção. Era uma carta amarelada, com o nome do pai escrito à mão pela mãe. Havia algo comovente na caligrafia cuidadosa, um lembrete de um amor que, de certa forma, continuava ali. Ao ler as palavras delicadas e simples, Mariana se viu atravessada por um sentimento inesperado. A mãe falava sobre perdão, sobre como o amor deveria prevalecer. Era um pedido para que ela e o pai se reconciliassem, um desejo de que os dois encontrassem a paz que, segundo a mãe, todos mereciam. Sentada no chão do apartamento, com a carta nas mãos, Mariana sentiu uma confusão de emoções: tristeza, curiosidade e um toque de mágoa que sempre esteve presente. Aquelas palavras ecoavam dentro dela, confrontando a certeza fria que sustentava há anos que era mais fácil afastar-se de quem machuca do que enfrentar as dores não resolvidas. Mas e se, por algum milagre, houvesse mesmo a possibilidade de redenção? A sensação desconfortável de que algo a chamava a incomodava profundamente, e ela sabia que ignorar a carta seria ignorar um último desejo da mãe. A relutância em contatar o pai era quase insuportável. O orgulho a segurava e o passado parecia uma barreira intransponível. Mas o apelo da mãe, gravado nas palavras da carta, não saía de sua mente, como um eco suave que a puxava para além das paredes de concreto e da correria da cidade. Decidida, mas com o coração pesado, Mariana começou a organizar sua viagem a Jaguariúna, um lugar que ela havia deixado para trás junto com uma parte de si mesma. Na noite anterior à partida, o peso da decisão caiu sobre ela como uma chuva fria. Havia um misto de esperança e angústia, pois cada memória que vinha à tona trazia à superfície os sentimentos dolorosos que tentara enterrar. Como seria ver o pai depois de tanto tempo? O que ele diria? Ela imaginava o rosto dele, marcado pelo tempo e pelo sofrimento silencioso, e uma faísca de arrependimento a atingiu, embora ela relutasse em admitir. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Mariana partiu ao amanhecer, com a carta dobrada no bolso e um coração indeciso entre o desejo de permanecer distante e a necessidade de cumprir o último pedido de sua mãe. O trem parou suavemente na pequena estação de Jaguariúna, e Mariana olhou pela janela hesitante. A paisagem ao redor parecia um pedaço do passado congelado no tempo. Ao descer do vagão, viu seu pai esperando, mãos nos bolsos e olhar contido. Ele estava mais envelhecido do que lembrava, os ombros um pouco mais curvados, a pele marcada pelo tempo. "Oi, Mariana", ele disse, com uma voz calma, quase um sussurro,
mas cheia de intenção. Ela assentiu, mantendo a distância, e respondeu num tom cauteloso: Oi, pai. O silêncio entre eles era pesado, mas seu pai deu um leve sorriso, como se aquele pequeno cumprimento já fosse algo valioso. Ele se inclinou levemente para um abraço, e, hesitante, Mariana permitiu, sem retribuir. Obrigado por vir, ele murmurou ao pé do ouvido dela, e por um momento ela percebeu que ele cheirava a madeira e a sabonete barato, um aroma que a levou de volta aos dias simples de infância. Caminhando pelas ruas de Jaguariúna ao lado dele, Mariana percebia os olhares curiosos dos moradores locais, misturados com gestos gentis. Uma senhora idosa, parada na porta de uma mercearia, acenou com um sorriso simpático. Mariana, menina, como você cresceu. E a sua mãe, ela faz muita falta para todos nós, disse com uma voz trêmula e um olhar afetuoso. Obrigada, Dona Nilda, Mariana respondeu com um sorriso educado e rápido. Seu pai permaneceu em silêncio, mas sorriu de lado. Ela o olhou de esquelha e percebeu que ele parecia satisfeito com aquele reencontro entre ela e a cidade, como se estivesse vendo um pedaço do quebra-cabeça finalmente se encaixar. Mariana desviou o olhar. Irritada com o próprio incômodo, nos dias seguintes, Mariana se ocupou com a papelada e tentou manter um distanciamento seguro do pai. Em uma manhã, durante o café, ele arriscou quebrar o silêncio. Sabe, sua mãe gostava de sentar lá fora e ver o rio, ele comentou, olhando para a janela, como se estivesse vendo algo além do que os olhos alcançavam. Não sabia disso. Ela respondeu, sem erguer os olhos da xícara de café. Ele sorriu, parecendo se perder em suas lembranças. Ela dizia que o rio a fazia pensar em como tudo na vida passa, e, às vezes, eu também penso assim, ele disse, com a voz levemente embargada. Mariana permaneceu calada, fingindo não perceber a emoção que transparecia nas palavras dele, mas sentindo uma pontada de algo que ela não queria nomear. Naquela tarde, Mariana decidiu sair para caminhar sozinha, revendo os lugares da infância, o mercado onde sua mãe comprava pão, o parquinho velho e a pracinha central. Cada canto parecia impregnado das lembranças que ela evitara por tanto tempo. Quando finalmente chegou ao rio, avistou ao longe uma ponte pequena de madeira, simples, mas de uma beleza tocante. Curiosa, aproximou-se e logo notou a placa com o nome da mãe gravado, Ponte Maria Helena, que o amor sempre prevaleça. Sentiu uma mistura de surpresa e irritação. Não sabia que seu pai havia construído algo tão significativo. Mal havia processado a visão quando ele apareceu, parando ao lado dela. Você a construiu para ela? Mariana perguntou, a voz saindo mais cortante do que pretendia. Sim, achei que era o mínimo que eu podia fazer para lembrar o que ela significava para a gente. Ele respondeu com um olhar sereno e direto que a desarmava. E acha que uma ponte conserta tudo? Ela retrucou com um peito apertado, o ressentimento transbordando. Ele suspirou, olhando para o rio. Não, não conserta, mas me lembra de quem eu fui, do que eu perdi e do que eu quero recuperar. Ele a olhou, os olhos tristes, mas firmes. Eu só queria que você soubesse o quanto eu sinto falta de vocês. Mariana desviou o olhar, sentindo o peso das palavras, e por um momento desejou ter uma resposta, mas não conseguiu dizer nada. Com os olhos marejados, ela se afastou, deixando o pai e a ponte para trás. Mesmo assim, as palavras dele ecoavam em sua mente, plantando uma dúvida que ela não queria enfrentar. O café da tarde na casa de Dona Lúcia era um ritual em Jaguariúna, e Mariana, relutante, aceitou o convite da senhora que muitos consideravam uma espécie de guardiã espiritual da cidade. Sua mãe era uma amiga querida, sabia? Dona Lúcia disse enquanto servia o café com mãos firmes, apesar dos anos. Ela e seu pai eram como o rio e a ponte, cada um à sua maneira, mas juntos tinham uma força que você nem imagina.
Mariana sorriu, tentando manter a distância, mas as palavras da senhora começavam a ressoar em seu interior. Se eles eram tão ligados, por que tudo pareceu desmoronar tão rápido? Mariana retrucou, tentando esconder a amargura. Dona Lúcia a olhou com compaixão, como se já soubesse a resposta que ela própria ainda não compreendia. Às vezes o amor é posto à prova de formas que só o tempo pode explicar, minha filha. Mas seu pai, bem, ele encontrou um jeito de manter a memória dela viva, mesmo quando tudo parecia perdido. A ponte foi o consolo dele. Mariana franziu a testa, sentindo-se desconfortável com essa visão de um pai que parecia distante, mas que, segundo a senhora, guardava um amor profundo e duradouro. Nas ruas de Jaguariúna, Mariana começou a ouvir fragmentos de histórias sobre o pai que pareciam contradizer a imagem que ela carregava dele. Em uma manhã no mercadinho, um senhor com um sorriso bondoso comentou: seu pai, ele não falava muito da dor, mas a gente via. Toda vez que alguém perguntava da Dona Maria Helena, ele baixava a cabeça, mas nunca deixava de responder. Mariana ficou sem palavras, pois nunca imaginou que ele compartilhasse abertamente o peso que ela própria carregava sozinha. Mais tarde, ao passar pela praça, foi abordada por um grupo de senhoras que discutiam sobre como a construção da ponte havia reunido as pessoas. Todos nós ajudamos um pouco. Era como se a cidade inteira quisesse colocar um pouco do próprio amor ali, disse uma delas com orgulho. Mariana sentiu um nó no estômago ao perceber que o pai conseguira não apenas homenagear a mãe, mas também unir a comunidade em torno de uma ideia de amor e reconciliação. Era difícil conciliar essa imagem com o ressentimento que ainda pesava em seu peito, mas a irritação com o pai não a abandonava completamente. Como ele conseguia manter a memória de sua esposa tão viva, quase a transformando em uma lenda na cidade, e ainda assim permitir que a relação com a própria filha fosse corroída pelo silêncio e pela distância. A ironia disso a machucava, e ela confrontou Dona Lúcia em uma tarde silenciosa. É fácil falar de amor e memória, mas e eu? Onde eu fiquei nessa história? Dona Lúcia sorriu levemente, com um olhar que parecia ver além do que ela expressava. Talvez ele não soubesse como lidar com a perda. E com você ao mesmo tempo, Mariana, Dona Lúcia respondeu. Algumas pessoas se agarram ao que podem. A ponte não era só sobre sua mãe, era sobre ele também. Um modo de se conectar com ela e consigo mesmo. Mariana ficou em silêncio e a dúvida começou a crescer. Sentia a curiosidade desmoronar sua certeza rígida. Haveria mesmo algo que ela ainda não compreendia? As palavras de Dona Lúcia e os relatos dos moradores ecoavam na mente de Mariana, enquanto ela lutava contra o desejo de entender a história que até então pensava conhecer completamente. O sol estava se pondo quando Mariana caminhou até a ponte, guiada por um impulso que mal compreendia. O rio refletia o céu dourado, e o som da água correndo parecia sussurrar algo que ela não conseguia decifrar. Parada ali, olhando a estrutura simples de madeira, sentiu um aperto no peito. Cada pedaço daquela ponte era um lembrete da conexão que ela havia perdido, mas que seu pai ainda parecia preservar. Será que ele tem o direito de manter essa memória viva quando nos afastamos tanto? Perguntou-se, sentindo a raiva crescer ao lado de uma tristeza que não queria admitir. De repente, o som de passos a fez virar. Seu pai se aproximava, mãos nos bolsos, com um olhar cauteloso. Eu sabia que ia te encontrar aqui, ele disse, parando ao seu lado e olhando para o rio. Mariana cruzou os braços, sentindo o peso de todas as palavras não ditas, e ele suspirou, percebendo a tensão. Esta ponte foi o jeito que encontrei de lidar com a falta dela. Ele explicou, como se isso fosse óbvio. Ela sempre quis que eu me aproximasse de você, mas eu não soube como fazer isso. Mariana soltou uma risada amarga. Lidar com a falta dela
e a minha falta, você construiu uma ponte para a memória dela, mas onde estava quando eu precisei? A voz dela estava carregada de mágoa, e ele abaixou a cabeça, sem resposta imediata. Ela continuou, sentindo a necessidade de expor a dor que carregara por anos. Você escolheu se afastar. Fez sua escolha, pai, e me deixou fora dela. Agora quer que eu simplesmente aceite isso? Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas o rosto mostrava o peso das palavras de Mariana. Você acha que foi fácil para mim também? Ele perguntou, sua voz embargada. Eu perdi a mulher que amava e senti que perdi você ao mesmo tempo. A ponte foi tudo que consegui construir. Não sei lidar com a dor como você pensa, Mariana. Cada pedaço de madeira que coloquei aqui foi uma forma de tentar me perdoar e de te manter perto, pelo menos na minha memória. As palavras dele fizeram Mariana hesitar. Ela não queria sentir empatia, mas era impossível ignorar a dor que via nos olhos do pai, tão parecida com a dela, mas a raiva ainda queimava em seu peito, e acha que isso resolve tudo, que a ponte apaga o tempo que nos afastamos. O que eu faço com toda a mágoa que guardei enquanto você se escondia aqui? Os olhos dela estavam marejados, e a voz saiu quase como um sussurro, mas carregada de toda a dor que evitara por anos. O pai deu um passo à frente, a mão trêmula indo em direção a dela, mas sem tocá-la. Talvez não resolva, mas... Me desculpa, filha. Não posso desfazer o que passou, mas posso te pedir perdão. Eu estava perdido. Ainda estou, às vezes. Só queria você aqui, mesmo que eu não soubesse como mostrar isso. As palavras soaram sinceras, e Mariana sentiu uma parede interna desmoronar. Viu um homem imperfeito, perdido e cheio de falhas, mas que, de algum modo, ainda guardava amor por ela. Num impulso, Mariana respirou fundo e deixou a raiva escoar, como um rio abaixo deles. Eu também sinto falta da gente, disse ela com a voz entrecortada. Talvez seja hora de parar de culpar você e tentar entender. Ela permitiu que as lágrimas finalmente caíssem, e o pai a abraçou com cuidado, como se ela fosse se desfazer. Eles ficaram ali, em silêncio, cada um digerindo a dor e o alívio da reconciliação. Aquele abraço era o primeiro em muitos anos, e pela primeira vez, Mariana sentiu uma paz estranha, como se uma parte do peso tivesse finalmente sido aliviada. Não era o fim da mágoa, mas um começo, uma chance de reconciliação. Ao soltar o pai, ela enxugou os olhos, ambos se entreolhando com uma nova compreensão. O encontro na ponte marcou um antes e um depois na relação entre Mariana e seu pai. Nos dias seguintes, ela começou a visitar a casa dele com mais frequência, sentando-se na varanda para conversar, observando as árvores que balançavam ao ritmo da brisa suave de Jaguariúna. As conversas eram cautelosas, cheias de pausas e hesitações, mas havia uma leveza que não existia antes. Uma noite, ele serviu chá e começou a contar histórias sobre a mãe. Ela tinha uma risada que podia iluminar qualquer lugar, sabia? E um jeito de transformar cada instante em algo especial, disse ele, o olhar perdido em lembranças. Mariana sorriu, quase como se pudesse ouvir essa risada. Você sempre se agarrou a essas lembranças, não é? Perguntou Mariana, com um toque de curiosidade e admiração. Ele assentiu, mexendo a colher na xícara, como se buscasse as palavras certas. Foi tudo o que eu tive quando ela se foi. E foi o que me ajudou a não desmoronar. Lembranças e fé. Mariana sentiu uma pontada ao ouvir a palavra fé. Aquilo sempre foi uma ideia estranha para ela. Algo distante, sem fundamento, mas ela reconhecia, pela primeira vez, que talvez houvesse algo a mais ali. A ponte foi minha maneira de acreditar que o amor sobrevive à perda. Ele continuou, olhando-a de um jeito que a fazia sentir-se parte daquela construção. Conforme as semanas passavam,
Ela se via cada vez mais envolvida nas histórias que ele contava. Ele falava sobre como a mãe amava as coisas simples da vida e como, quando tudo parecia perdido, ele encontrava consolo no banco da praça, ouvindo o vento e rezando. Era um jeito de não me sentir tão sozinho, disse ele um dia com um sorriso tranquilo. Mariana ouvia em silêncio, sem entender completamente a fé dele, mas aceitando que aquilo fazia parte de quem ele era. Embora cética, sentia um conforto inexplicável ao ouvir sobre como ele encontrava significado nos pequenos gestos e na força invisível que o amparava. O vínculo entre eles crescia, e com isso Mariana percebeu uma mudança em si mesma. Estava mais disposta a ouvir, a perguntar e até a dividir fragmentos de sua própria vida. Certo dia, durante uma dessas conversas, ela admitiu: eu me mantive afastada porque sentia que nunca entenderíamos um ao outro. Ele assentiu, com um semblante sério, e respondeu: acho que agora estamos começando a entender. Mariana sorriu, surpresa com a simplicidade e a verdade daquela resposta. Em cada encontro, o peso do passado parecia diminuir, substituído por algo que ela nem ousava nomear, mas que se aproximava de paz. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Algumas semanas depois, em um dia que parecia comum, ela encontrou o pai pálido, a mão trêmula sobre o peito. Ele relutou, mas finalmente confessou que sentia dores há algum tempo e que fora ao médico para exames. O resultado chegou naquela mesma semana, trazendo uma notícia devastadora, uma doença grave e avançada que o médico explicara como pouco promissora. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés e a angústia de perder o pai, após finalmente se reconectar com ele, a atingiu com uma força avassaladora. Ela tentou disfarçar a preocupação, mas a tristeza era clara em seus olhos. Por que agora? Ela murmurou como se estivesse falando consigo mesma, mas ele a ouviu. Não sei, filha, respondeu com a mesma serenidade que ele carregava nos momentos mais difíceis. A vida tem suas próprias respostas e a fé é tudo que tenho agora. Mariana sentiu-se dividida entre a descrença e o desespero, sem saber como lidar com a iminência de uma nova perda. Ela quis lutar contra o destino, como se pudesse barganhar com o tempo para manter o pai ao seu lado. Durante a noite, em seu quarto, Mariana lutou contra o medo crescente. A reconciliação recente e a descoberta de um laço renovado a deixavam agora mais vulnerável do que nunca. O eco das palavras dele sobre fé e aceitação continuava a martelar em sua mente, confrontando-a com um novo dilema. A doença do pai avançava dia após dia, e Mariana a assistia, impotente, à perda gradual de suas forças. Os dias em Jaguariúna se tornaram um misto de esperança e desespero, em que o sorriso dele, cada vez mais frágil, era como uma corda tênue que a mantinha erguida. Nas noites silenciosas, quando o sono se recusava a chegar, Mariana se perguntava por que finalmente havia permitido que o amor pelo pai voltasse, se agora a única certeza era a despedida. Será que faz sentido tudo isso? Ela pensava, sentindo-se consumida por uma dor que a rasgava por dentro. Numa dessas manhãs, sem saber onde buscar respostas, Mariana resolveu procurar Dona Lúcia, cuja presença calma era quase um alívio na pequena cidade. A velha senhora, ao recebê-la, imediatamente percebeu o cansaço e a tristeza no rosto de Mariana. Filha, a dor nunca vem para ficar, mas também não é fácil enfrentá-la, disse Dona Lúcia, com a sabedoria tranquila que só o tempo confere. Mariana sentiu que podia finalmente se abrir, permitindo-se contar sobre o medo de perder o pai e o vazio que a acompanhava desde que soube do diagnóstico. Dona Lúcia ouviu em silêncio, segurando as mãos de Mariana. Quando ela terminou, a senhora respirou fundo, como se buscasse as palavras certas no próprio coração. A fé, minha querida, é uma força que existe além do controle, além das respostas. Ela não é uma garantia
de que a dor vai desaparecer, mas uma forma de aceitar que a vida tem seus próprios caminhos, e a paz vem quando aceitamos caminhar por eles. Mesmo sem enxergar o fim, explicou Dona Lúcia, a voz firme, como se quisesse ancorar Mariana naquele momento. Mariana balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Mas como é que eu posso me apegar a isso? Como posso ter fé se tudo o que eu vejo é ele indo embora, cada dia um pouco mais? A pergunta saiu em um sussurro, mas estava carregada de desespero. Dona Lúcia apertou sua mão gentilmente e começou a contar uma história de perda, algo que ela própria enfrentara há muitos anos. Quando meu marido se foi, eu me perguntava o mesmo. Tudo o que eu queria era que ele ficasse, mas descobri que o amor dele continuava em mim, mesmo na ausência, e isso me deu forças para seguir. As palavras de Dona Lúcia mexeram com Mariana, plantando uma pequena semente de compreensão. Ainda assim, a aceitação lhe parecia impossível, algo que ela queria rejeitar com toda a sua alma. No entanto, o olhar calmo e compassivo da senhora fazia parecer que havia uma paz verdadeira naquele caminho de aceitação. A conexão que temos com quem amamos, minha filha, ela não se rompe com a dor, com a morte, nem com o tempo. Ela se transforma, mas permanece. É isso que a fé nos ensina, continuou Dona Lúcia, olhando nos olhos de Mariana, como quem entrega um segredo profundo. Nos dias seguintes, Mariana tentava se lembrar dessas palavras, repetindo-as mentalmente, enquanto ajudava o pai em suas necessidades diárias, sentindo que o tempo ao lado dele era ao mesmo tempo uma dádiva e um fardo. Era difícil para ela entender essa força que Dona Lúcia descrevera, mas em alguns momentos sentia um pequeno alívio ao aceitar que não tinha controle sobre o desfecho. Cada sorriso que ele lhe oferecia, cada palavra gentil, se tornavam preciosos. Em uma tarde, sentada ao lado do pai, ela segurou sua mão com mais firmeza. Ele abriu os olhos e a olhou, percebendo a tristeza que ela carregava. Você nunca está sozinha, minha filha, ele disse, a voz fraca, mas cheia de amor. Nesse instante, Mariana sentiu que o amor dele transcendia aquela doença, aquela dor. A conexão que Dona Lúcia falara não dependia de permanências, ela era imortal. E aos poucos, Mariana entendeu que a fé poderia ser, talvez, essa aceitação misteriosa de que o amor sobrevive além do que os olhos podem ver. O ar no quarto do hospital era frio e silencioso, interrompido apenas pelo som suave dos aparelhos ao lado da cama do pai. Mariana sentava-se ao lado dele, segurando sua mão, como se assim pudesse prendê-lo ao mundo, ainda que por um instante a mais. O rosto dele, agora pálido e exausto, parecia um reflexo do próprio sofrimento que ela carregava. Ela sentia um medo crescendo dentro de si, um terror que a fazia questionar tudo. Por que se apegar a ele se a dor da despedida é tão grande? Pensou, tentando afastar a angústia. O dilema parecia insuportável. Abrir o coração e aceitar a perda iminente, ou fechar-se como sempre fizera, para proteger-se da dor que parecia inevitável. O pai abriu os olhos brevemente, seu olhar ainda carregado de amor e serenidade. Mariana, você é forte, ele disse com dificuldade, o tom quase um sussurro, mas ela pôde sentir a firmeza e a fé em suas palavras. As lágrimas escorreram por seu rosto, e ela percebeu que nunca se sentira tão vulnerável. Estar ao lado dele naquele momento era doloroso, como se a cada segundo mais uma parte dela se fragmentasse, expondo camadas de dor e amor que sempre tentara evitar. Ela não queria perdê-lo, não agora, não quando finalmente o havia redescoberto. Durante a madrugada, com o cansaço e o desespero tomando conta, Mariana sentiu que suas defesas estavam se desfazendo, deixando-a inteiramente exposta. Ela saiu do quarto por um momento, procurando um espaço vazio onde pudesse respirar. Os corredores do hospital eram escuros e silenciosos, com o peso da noite e das dores não ditas pairando no ar.
Mariana sentiu-se perdida e, sem saber o que mais fazer, encontrou-se em uma pequena capela vazia, um lugar que jamais pensara em procurar. Ali, em meio ao silêncio, Mariana se ajoelhou pela primeira vez em anos, sentindo-se exposta e incerta. Eu não sei como fazer isso, murmurou, as mãos tremendo e o peito apertado, como se finalmente estivesse se despindo de todas as máscaras que construíra ao longo dos anos. Uma corrente de memórias e emoções veio à tona, e tomada por um impulso quase desesperado, ela sussurrou: por favor, se existe alguém ouvindo, me ajude a ser forte para ele e para mim. Eu não sei o que fazer com essa dor, mas, se tiver que ser assim, que ele parta em paz. À medida que as palavras escapavam, Mariana sentiu-se abraçada por uma presença invisível, uma serenidade que a envolvia e que ela mal ousava acreditar. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha. Havia algo ali, um alívio quase imperceptível que começou a preencher seu coração. Enquanto rezava, Mariana começou a reviver memórias da infância, momentos felizes ao lado dos pais. Ela viu o sorriso da mãe enquanto brincavam no quintal. Sentiu o calor do abraço do pai ao ensiná-la a andar de bicicleta e o riso sincero dos três juntos em um dia qualquer. Em meio a essas lembranças, uma onda de saudade e gratidão tomou conta dela. Era como se, por um breve momento, ela pudesse tocar novamente aquele amor tão forte e puro, como se ele nunca tivesse deixado de existir. Mariana permaneceu em silêncio, sentindo o peso das lágrimas, mas ao mesmo tempo uma paz que nunca havia experimentado. Era como se estivesse conectada a algo maior, uma força que não dependia de tempo ou presença física, mas que era verdadeira e eterna. Ela compreendeu naquele instante que o amor dos pais era uma chama que continuaria viva dentro dela, guiando-a e amparando-a, mesmo na ausência. Era um amor que transcendia a dor, que não desaparecia com a perda. Ao se levantar, Mariana sentiu que algo em seu coração havia mudado. A conexão com o divino era algo que ela nunca havia compreendido, mas agora sentia-se envolta em uma sensação de paz que lhe permitia enfrentar o que viesse. Ela voltou ao quarto do pai, segurando sua mão e sussurrando palavras de amor e gratidão. Sabia que mesmo que ele partisse, o laço que compartilhavam continuaria a ser sua fonte de força. A manhã era clara e silenciosa quando o pai de Mariana finalmente partiu, como se o próprio céu respeitasse o momento. Mariana segurou a mão dele até o último suspiro, sentindo uma mistura de tristeza e serenidade enquanto via os olhos dele fecharem pela última vez. Em vez de um vazio insuportável, uma paz inesperada tomou conta dela. Sentiu-se grata por cada palavra, cada memória e cada momento que compartilharam nos últimos dias. O ressentimento que carregara por tantos anos se dissolvera e, em seu lugar, restava apenas o amor que no final havia prevalecido. O retorno para a casa do pai foi silencioso e solitário, mas Mariana sabia que ele continuava presente de algum modo em tudo que a rodeava. Ao caminhar pela cidade, era recebida com olhares gentis e condolências sinceras dos moradores, e ao atravessar a ponte que ele construíra para a mãe, sentiu uma conexão profunda com ambos, como se a estrutura de madeira fosse um elo permanente entre eles. Mariana parou ali por um instante, com o rio correndo calmamente sob seus pés, e decidiu que cuidaria daquela ponte. Ela entendeu que era mais que um simples monumento, era a materialização do amor e da reconciliação que eles alcançaram juntos. Nos dias que se seguiram, Mariana permaneceu em Jaguariúna, organizando a casa e refletindo sobre o futuro. Pela primeira vez, encontrou prazer em pequenos gestos de cuidado, como manter o jardim e pintar a cerca da casa que tanto significara para os pais. A ideia de voltar para a cidade grande começou a parecer distante e sem propósito. Cada tarefa a conectava com a história que seus pais haviam construído,
e aos poucos ela sentiu que sua própria vida se entrelaçava com a deles de um jeito que jamais imaginara. Sentia que aquele lugar, com seus símbolos e memórias, poderia ser a chave para um novo começo. Mariana decidiu que cuidaria da ponte não só como uma homenagem aos pais, mas como uma missão pessoal. Começou a limpar e reparar a estrutura, recebendo a ajuda dos moradores que lembravam com carinho das mãos do pai que ergueram cada peça. Um dia, enquanto trabalhava, foi abordada por uma jovem do vilarejo que perguntou por que ela dedicava tanto tempo a algo que parecia apenas uma ponte. Mariana sorriu e explicou que aquela ponte representava a chance de restaurar o que parecia perdido, de dar e receber perdão, e aos poucos percebeu que outras pessoas passaram a visitar a ponte, cada uma buscando um pouco da paz que ela mesma encontrara ali. Inspirada pelas lições de fé e amor que seus pais lhe deixaram, Mariana começou a compartilhar sua história com os moradores, especialmente os mais jovens, muitos dos quais enfrentavam conflitos familiares e questões pessoais. Ela os ouvia e os ajudava, oferecendo palavras de esperança e ensinando sobre o valor do perdão e da reconciliação. Aos poucos, Mariana encontrou um propósito genuíno em inspirar aqueles que, como ela um dia, estavam perdidos e não sabiam como lidar com a dor. A transformação que vivera mudou sua visão do mundo, e agora, em vez de amargura, havia em seu coração uma aceitação plena, um amor resiliente e uma fé genuína no poder da conexão. A ponte se tornou um símbolo para a comunidade, e Mariana passou a ser vista como uma guardiã daquele legado de amor e esperança. Ela sentiu que a presença dos pais estava ali, no fluxo constante do rio e nas lembranças que agora a fortaleciam. Jaguariúna continuou sendo o lugar onde Mariana decidiu ficar. Inspirada pelas memórias e pela fé, dedicou-se a ser um ponto de apoio para os outros, mantendo viva a história de seus pais. E naquele processo, ela descobriu que o amor que aprendera a cultivar continuaria a transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor.